Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os elementos da narrativa. Bom, antes da gente falar dos elementos da narrativa propriamente, é interessante a gente entender o que é uma narrativa e qual a origem desse termo. Isso tudo começou lá em 300 a.C., mais ou menos, com Aristóteles, ele que classificou os gêneros literários em 3. E aí a gente tem o gênero lírico, que diz respeito à sonoridade das palavras, e aí entra a música, a poesia. A gente tem o gênero dramático, que tem a ver com teatro, a representação. E por último a gente tem o gênero épico, que é o foco desse vídeo, porque dentro do gênero épico a gente vai ter subgêneros, que são os chamados gêneros narrativos. Que são os contos, crônicas, fábulas, romances, novelas e alguns outros, né? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando as diferenças entre conto e crônica, romance e novela. E se eu já tiver feito, o link tá aqui embaixo na descrição. E o que os gêneros narrativos têm em comum? É que todos eles fazem uso dos mesmos 5 elementos. E são eles que a gente vai ver agora. Então vamos lá, o primeiro elemento que a gente vai ver aqui nesse vídeo é o enredo. E o enredo nada mais é do que o tema da obra, é o assunto que o autor quer explorar ao longo da história. E ele pode ou não ser linear, dependendo da construção que o autor adotou. Depois nós temos o foco narrativo, que é o narrador em si, né? A voz do texto. Quem está contando essa história? E dependendo de como o autor está tratando esse narrador, ele pode ser classificado de 3 maneiras. Nós temos o narrador-personagem, que ele está contando a história, mas ele participa dessa história, ele atua e interfere nos acontecimentos, seja como protagonista ou como secundário. Nós temos um autor observador, que está contando alguma coisa que ele observa, mas ele não atua, ele não tem interferência nos acontecimentos. E por último a gente tem um narrador onisciente, que é aquele que observa tudo, que ele consegue enxergar dentro do personagem, consegue enxergar o exterior, e ele pode passear por todas as regiões da história livremente. O próximo elemento é o tempo, que determina o período em que a história se passa. Então ele pode se referir tanto à data da história em si, quanto aos minutos, horas, dias, anos transcorridos ao longo da ação. Depois nós temos o espaço, que é o lugar onde a história se desenvolve, e ele pode tanto ser físico, né, um mundo onde o personagem está atuando, quanto psicológico, pode ser o mundo interno de algum personagem também, isso conta como espaço dentro da narrativa. E por último nós temos o personagem, um elemento que eu considero mais importante para motivar uma narrativa. E os personagens nada mais são do que todas as criaturas e pessoas presentes na história. Bom, esses são os 5 elementos que compõem todos os gêneros narrativos. E um bom exercício, tanto para o escritor quanto para alguém que se interessa por histórias, é tentar encontrar em livros e filmes diversos esses elementos e entender como o autor trabalhou cada um deles para dar forma à sua história. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem um link para nossas redes sociais e o nosso site onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!